Olá, essa mensagem é para todos os pastores, líderes de igreja e pessoas de fé. Você tem perguntas sobre a Bíblia? Esse é o seu convite para estudar a Bíblia junto conosco. Cobrimos uma variedade de tópicos para equipar os crentes para entenderem completamente a palavra de Deus de forma clara e simples. Então, o que você está esperando? Entre em contato conosco hoje. Família de Deus na Aldeia Global, que estão participando do seminário online de Shincheonji, Testemunhos sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu, é um prazer conhecê-los. Sou Pector Hun, moderador de hoje da tribo de Bartolomeu, de Shincheonji, Igreja de Jesus. Espero que vocês tenham um tempo precioso para descobrir o significado do segredo do céu e confirmar o cumprimento através da palavra de hoje. Antes do seminário, vamos reunir nossos corações e orar a Deus Pai. Querido e santo Deus Pai, cheio de amor e graça, obrigado por nos permitir a vida hoje. Por favor, preencha os seus filhos da fé em todo o mundo que vieram ao seminário online de Shincheonji, Testemunhos sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu, com sua grande graça e amor. Por favor, ajude-nos a perceber a verdade, abrindo nossos olhos e ouvidos neste momento, para que todas as famílias de Deus que ouvem esta palavra possam estar juntas no céu e serem uma em Deus para sempre. Hoje é o momento em que o Apocalipse está sendo cumprido. Jesus está cumprindo a nova aliança, enviando o pastor prometido, o presidente que testifica de acordo com o que viu e ouviu, e cumprindo todas as profecias. Até recentemente, ele testemunhou todos os capítulos de Apocalipse e muitos pastores estão assinando MOUs. E agora está testemunhando claramente as parábolas, o segredo do céu, as palavras elementares da teologia da revelação. Por favor, guie os lábios do instrutor para que tanto ele quanto os santos recebam a mesma graça. Agradecemos por tudo e oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Continuando o testemunho sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu, hoje será testificada a lição 8, as parábolas da luz, candelabro, cego, surdo e veste nupcial. 1 Tessalonicenses 5 nos diz que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Vamos descobrir quando é aquela noite, quando é o dia e também qual é a realidade espiritual dos cegos e surdos através da palavra. Vamos receber o instrutor Yu Su-hyun, da tribo de Bartolomeu, que irá testemunhar a palavra hoje. Aos pastores, seminaristas e santos ao redor do mundo, cuja esperança está no céu e na vida eterna. Prazer em conhecê-los. Sou Yu Su-hyun, um instrutor do centro que aprendeu do líder da tribo de Bartolomeu, entre as 12 tribos de Shincheonji. Nosso líder da tribo aprendeu do presidente Lee Man-hee. A todos os pastores que estão conosco nesse momento, sejam bem-vindos. Espero sinceramente que você receba muitas bênçãos através da palavra de hoje. Hoje, vamos dar uma olhada na lição 8, as parábolas da luz, candelabro, cego, surdo e veste nupcial. Acho que os pastores já sabem disso. Jesus falou por parábolas nos 4 evangelhos no livro de Apocalipse, de acordo com a vontade de Deus. Como você sabe, isto é espiritual, não literal. Vamos tomar um tempo para dar uma olhada nisso hoje. Antes de começar a palestra,
vamos dar uma olhada no verdadeiro significado da parábola. Luz é a palavra da vida. O candelabro é espírito e missionário. Cego e surdo é um que não entende a palavra. Em primeiro lugar, roupa significa o coração, ação e doutrina, e a veste nupcial, os atos justos. Vamos verificar com a Bíblia o porquê dessas respostas. Vamos dar uma olhada na luz primeiro. Vamos ler o texto da referência juntos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1 a 6. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Sim, você leu bem. Quando vão acontecer as palavras de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 a 6? No dia do Senhor, isto é, na segunda vinda do Senhor. Diz que existem dois tipos de pessoas nesse momento. Os chamados, vocês, e os chamados, eles. Porque eles se sentem em paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente e não poderão receber a salvação. Por outro lado, vocês, por não estarem nas trevas, Jesus não virá como um ladrão e poderão ser salvos. Que tipo de pessoas são aqueles que pertencem à luz e que podem receber a Jesus? Durante esse tempo, examinaremos sobre a luz espiritual na Bíblia e quem pertence a essa luz. Na Bíblia, existe uma luz física, mas também uma luz espiritual. Por meio de parábolas, Deus usa as coisas físicas da terra para explicar as coisas espirituais do céu, o reino dos céus. Para entender a luz espiritual, vamos primeiro olhar para a luz física. Primeiro, a luz física desempenha o papel de iluminar. Quando você ilumina um objeto ou espaço, você pode ver o que havia nele e discernir em que estado está. Em segundo lugar, a luz simboliza a vida, pois dá vida a todas as coisas. Em terceiro lugar, quando alguém é especialista em uma área, nós os chamamos de os iluminados. A palavra iluminado refere-se ao estado de conhecimento. Por outro lado, a treva é a ausência de luz. Em primeiro lugar, a treva é não haver luz. Torna-se impossível discernir em que estado está um objeto ou espaço. Segundo, sem a luz, toda a criação morre. Então, a treva leva à morte. Terceiro, quando alguém é incapaz de raciocinar e agir normalmente em situações simples, dizemos, está apagado, hein? Isso se refere ao estado de ignorância. Vamos dar uma olhada na luz e nas trevas espirituais que têm essas características físicas. O verdadeiro sentido da luz é a palavra da vida. Vamos verificar por que é a palavra da vida através da Bíblia. Em João, capítulo 1, versículos 1 a 5, diz que a palavra no princípio era Deus,
e havia vida dentro da palavra, e que a vida era a luz dos homens. Portanto, esta palavra da vida é a luz espiritual. Pelo contrário, a treva espiritual é um estado em que não há palavra da vida. Então, pode ser chamada de ignorância, sem a palavra. Portanto, a luz espiritual é a palavra da vida e a treva espiritual é a ignorância sem a palavra. Se a luz é a palavra da vida, então a pessoa com a palavra se torna a luz. Em João, capítulo 12, versículo 46, Jesus disse que ele veio ao mundo como luz. Jesus, que recebeu a palavra da vida de Deus há 2000 anos, também era a luz. E os discípulos que receberam a palavra de Jesus também foram chamados de luz, em Mateus 5, versículo 14. Em resumo, a luz significa a palavra da vida e a pessoa com a palavra. Que coisas acontecem quando a luz aparece na Bíblia? Precisamos visitar o local onde a luz apareceu primeiro para saber que coisas acontecem quando a luz aparece. Onde a luz apareceu pela primeira vez? Isso mesmo, foi em Gênesis capítulo 1. Como vemos em Gênesis 1, versículos 1 a 5, Deus cria a luz no primeiro dia. Antes de criar a luz, o céu e a terra estavam em trevas. Quando Deus criou a luz e as trevas foram divididas, e o dia e a noite foram criados. Com isso, podemos ver que a luz é o padrão para discernir a luz e a treva, e desempenha um papel de ponto de partida do dia e da noite. Vamos verificar a profecia da luz espiritual que desempenha esse papel. Na profecia do Antigo Testamento, Isaías 9, versículos 1 a 2, é dito que a Galileia seria honrada e o povo que caminhava nas trevas veria uma grande luz. O que era essa luz que apareceria na Galileia nessa época? A profecia do Antigo Testamento é cumprida na primeira vinda. Assim, esta luz pode ser conhecida quando a profecia é cumprida. Quando lemos Mateus 4, versículos 12 a 17, Jesus começa seu ministério na terra da Galileia. E a vinda de Jesus nesse tempo é referido como cumprimento da profecia de Isaías capítulo 9. A luz que foi prometida aparecer na Galileia era Jesus. Como Jesus, que é a luz, veio a esta terra se torna dia espiritual. É por isso que em João 9, versículos 4 a 5, é dito que o tempo da primeira vinda de Jesus foi o dia. Com o aparecimento de Jesus, que é a luz na primeira vinda, o que foi dividido como em Gênesis capítulo 1? A luz e as trevas. Se lermos João 3, versículos 18 a 21, quando Jesus pregava a palavra, os discípulos que creram na palavra e vieram a Jesus do judaísmo tornaram-se membros da luz. No entanto, aqueles que não creram nas palavras de Jesus e não vieram a Jesus, eventualmente pertenceram às trevas. Portanto, a luz e as trevas foram divididas dentro do mundo do judaísmo que acreditava em Deus. Então, por que os judeus não vieram a Jesus na primeira vinda? Foi porque suas ações eram más e eles amavam mais as trevas.
Em João 1, versículos 1 a 5, isto é dito que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Isso significa que Jesus, que é a luz, pregou a palavra aos judeus na primeira vinda, mas eles não compreenderam. Aqui tem algo para se pensar. Será que os judeus eram pessoas que não liam a Bíblia? Eles liam a Bíblia, mas aos olhos de Deus, eles eram ignorantes da palavra, os que estavam nas trevas. Então, eles não conheciam as palavras da história ou as palavras de instruções. Quando lemos Salmos 119, versículo 130, é dito que a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Ele está dizendo que a explicação das palavras é como uma luz para os inexperientes. Luz era a palavra que abria e explicava a profecia e o cumprimento do Antigo Testamento. Os que não entendiam essa palavra revelada eram as trevas. Quando aparece a luz, torna-se dia. Quando a luz se vai, vem a noite. Diz que há uma era do dia e a era da noite na Bíblia também. Vamos descobrir o significado do dia e da noite. Quando Jesus veio ao mundo como uma luz na primeira vinda, era dia. Então, antes de Jesus vir a esse mundo, não teria sido a noite? Como vemos em Isaías, capítulo 29, foi dito que essa visão, a profecia do Antigo Testamento que Deus deu, estava selada. Não havia ninguém que conhecia o significado, pois foi selado em parábolas. Portanto, nem os que sabem ler ou os que não sabem ler podiam conhecer a vontade de Deus. Como ninguém conhecia a vontade de Deus nessa terra, o mundo se tornou uma era de noite espiritual. Em meio a isso, Jesus veio a este mundo 2000 anos atrás, cumpriu a profecia do Antigo Testamento que havia sido selada em parábolas e disse o significado e a realidade. Assim, o momento da primeira vinda de Jesus era o dia espiritual. Depois, Jesus ascendeu e foi para o céu. Então, este mundo se tornou a noite espiritual porque Jesus, que era a luz, partiu. Além disso, se vermos o Apocalipse capítulo 5, há um livro selado com 7 selos na mão direita de Deus. Este é o livro do Apocalipse. Estava selado por parábolas. Assim, ninguém no céu, nem na terra, conhecia o conteúdo desse livro. Podemos ver com isso que mesmo na era do Novo Testamento, as pessoas nessa terra não podem entender a palavra de Deus e a era da noite espiritual. Na era do Novo Testamento, que se tornou uma noite espiritual, o que deve parecer para se tornar o dia? Sim, é a luz. Isto é, deve aparecer a palavra da revelação e a pessoa com a palavra revelada. Em Apocalipse capítulo 10, um livrinho que estava aberto desce do céu para a terra. Este livro estava selado com 7 selos e depois foi aberto. Portanto, é a palavra revelada. Jesus escolheu um pastor, deu-lhe esta palavra revelada para comer e disse para pregar às pessoas. As pessoas que não conheciam a profecia do Novo Testamento e seu significado, ouvem a revelação do Novo Testamento e veem a esse pastor e percebem. Assim, a era do dia espiritual está vindo. Se estamos ouvindo esta palavra da revelação como profetizada em Apocalipse capítulo 10, isso não significa que já apareceu esse pastor que recebeu, comeu e agora está transmitindo? Este pastor apareceu como prometido. Por isso, pode ser chamado de pastor prometido. Esta era
que se tornou dia, haverá uma separação dos que vêm para a luz ao receber esta palavra revelada desse pastor e aqueles que não. Eles são chamados filhos da luz e filhos das trevas. Agora, vamos voltar ao versículo da referência. Se virmos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 a 6, os filhos da luz e os filhos das trevas aparecerão na segunda vinda do Senhor. Os filhos da luz são os que ouviram a palavra revelada e vieram para a luz. E os filhos das trevas são os que, embora acreditam e adoram a Deus, não vêm para a luz. Eu os abençoo em nome do Senhor, para que vocês se tornem filhos da luz, gravando em seus corações as palavras da revelação, que testificam das profecias e da realidade desse Novo Testamento. Em seguida, vamos olhar para o candelabro. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 20, juntos. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Sim, você leu bem. O livro do Apocalipse é uma profecia do Novo Testamento que registra eventos que ocorrerão na segunda vinda do Senhor. Em Apocalipse 1, versículo 20, Jesus aparece com 7 estrelas e 7 candelabros de ouro em sua mão direita. A fim de reconhecer a segunda vinda de Jesus, precisamos reconhecer esses 7 candelabros de ouro. Vamos dar uma olhada sobre isso biblicamente. Primeiro, o verdadeiro significado da parábola do candelabro é espírito e missionário. Vamos verificar isso biblicamente. Na Bíblia, há candelabros físicos, mas também candelabro espiritual. Primeiro, vamos ver as características do candelabro físico. O candelabro físico serve para iluminar a escuridão até que a luz venha. Vamos dar uma olhada no candelabro figurativo que tem essas características. Os 7 candelabros de ouro puro aparecem primeiro no tabernáculo que Moisés construiu cerca de 3.500 anos atrás. Como vemos em Êxodo, capítulo 25, versículos 8 a 9, Deus instrui Moisés a construir um santuário para Deus habitar nessa terra. Foi feito nessa terra como mostrado por Deus. E esse candelabro estava dentro desse tabernáculo. Em Êxodo 27, versículos 20 a 21, é dito para acender esse candelabro com azeite. E foi-lhe dito para manter acesas da noite até a manhã. E quando a luz aparece, você apaga o candelabro. E Deus ordenou para guardar isso como decreto perpétuo. Este tabernáculo e candelabro também é mencionado em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9 explica o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés é composto de 2 salas principais. Esta parte abaixo é chamada de lugar santo e também é chamado de primeiro tabernáculo. E acima dele é chamado lugar santíssimo e o tabernáculo do testemunho. Deus veio sobre a arca da aliança nesse lugar santíssimo. Então, para encontrar a Deus, deve-se passar pelo lugar santo e ir ao lugar santíssimo, não é? Você tinha que passar o candelabro no lugar santo e ir à arca da aliança para encontrar e ver a Deus. Esse tabernáculo é referido como uma ilustração em Hebreus capítulo 9, versículo 9. A ilustração, ou parábola, foi usada para esconder os segredos do reino dos céus. Então, quando você olha para esse tabernáculo,
não deveria poder ver o céu? E em Hebreus, capítulo 8, versículo 5, diz que Moisés viu e construiu esse tabernáculo na terra como uma cópia e sombra do que está nos céus. Assim, as realidades do tabernáculo e o candelabro dentro do tabernáculo só podem ser vistos no céu. Em Apocalipse capítulo 4, versículos 1 a 5, Jesus diz ao apóstolo João em uma visão para subir ao céu em espírito e mostra-lhe o céu do mundo espiritual. Nesse momento, o apóstolo João vê a organização dos espíritos. Ele vê uma imagem como esta. Deus está sentado no trono e há 7 anjos diante do trono de Deus. Como são chamados esses anjos? Esses 7 espíritos são chamados de 7 lâmpadas. E em Apocalipse 5, versículo 6, esses 7 espíritos, os 7 anjos, também foram chamados de olhos. Então, por que eles são descritos como lâmpadas e olhos? Assim como a lâmpada ilumina lugares escuros, esses 7 espíritos são chamados de lâmpadas, porque eles iluminam as almas escuras com a palavra. Os olhos permitem que todo o corpo veja. Eles são chamados de olhos porque desempenham o papel de inspecionar toda a terra em nome de Deus. O que devemos saber aqui é que o Espírito trabalha através das pessoas para trabalhar nessa terra. Quando Deus vai dar a palavra às pessoas nessa terra, Deus trabalha através de seu pastor. Esses 7 espíritos também escolhem pessoas para entregar a palavra às pessoas nesta terra. A pessoa escolhida também é chamado de óleo. Em Isaías 29, versículo 10, as pessoas juntos com os 7 espíritos são chamados de profetas e também de olhos. Assim, o candelabro e os olhos simbolizam os 7 espíritos e o missionário junto com o espírito. Esses 7 espíritos trabalham através das pessoas em cada era. A seguir, vejamos o trabalho das lâmpadas no momento da primeira e da segunda vinda. Na primeira vinda, em João 5, versículo 35, Jesus disse que João era uma candeia que queimava e dava luz por um certo tempo. João foi chamado de candeia porque os 7 espíritos estavam juntos com João. Assim, João Batista desempenhou o papel do lugar santo. Depois da obra de João, Jesus começou a sua obra. Jesus disse em João 5, versículo 36, que ele tinha um testemunho maior que o de João. Se a palavra de João era uma candeia, e como o testemunho de Jesus era maior, então será a obra da luz. E como Deus estava junto com Jesus, podemos dizer que é o mesmo que a obra do lugar santíssimo. Depois que João Batista fez a obra da candeia no lugar santo, Jesus apareceu e começou a obra da luz, que é a obra do lugar santíssimo. Através disso, o que podemos saber é que há coisas que devem existir primeiro para que a obra da luz exista. É a obra do candelabro. Jesus, que veio 2000 anos atrás, subiu ao céu. E ele prometeu voltar a essa terra em João capítulo 14. Quando Jesus voltar, a obra da luz começará nesta terra. Para que a obra de luz de Jesus comece, há algo que deve certamente acontecer primeiro, mesmo na segunda vinda. É a obra do candelabro. Em Apocalipse 1, versículo 20,
vemos que quando Jesus voltar, Jesus aparecerá com 7 estrelas e 7 candelabros de ouro em sua mão direita. Eles são chamados de 7 anjos das 7 igrejas e 7 igrejas. Os 7 mensageiros que aparecerão na segunda vinda do Senhor aparecerão pela obra do candelabro. A aparição desses 7 mensageiros significa que depois que eles trabalhem, a obra da luz começará. Em Apocalipse 15, versículos 2 a 5, podemos ver que o templo do tabernáculo do testemunho se abre no céu. Neste tempo, o templo do tabernáculo do testemunho é o lugar santíssimo e a obra da luz de Deus. Enfim, o livro do Apocalipse está nos dizendo que depois do trabalho das 7 pessoas, a obra da lâmpada, haverá novamente uma obra da luz. Então, neste momento, gostaria que pensassem junto comigo. Se esta palavra que você está ouvindo é a palavra revelada, a palavra da luz, isso significa que a obra da lâmpada já passou, né? Então, as 7 pessoas apareceram? Sim, eles apareceram. Shincheonji, a Igreja de Jesus, o templo do tabernáculo do testemunho, pode testemunhar tudo do que eles fizeram, como se parecem e quais são seus nomes. Eu oro para que eu e vocês possamos conferir essa palavra e participarmos da obra da luz que aparece de acordo com a Bíblia. Em seguida, vamos descobrir sobre os cegos e os surdos. Vamos ler Apocalipse 3, versículos 17 a 18. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Sim, você leu bem. As palavras do Apocalipse 3, versículos 17 a 18, são o que Jesus disse aos mensageiros da igreja em Laodiceia. O mensageiro da igreja de Laodiceia pensa que ele é rico, não precisava de nada. Mas os pensamentos de Jesus são diferentes. Diz que esse mensageiro é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que não sabe que está nu. Se ele fosse fisicamente cego, ele poderia não saber disso. Isso significa um cego espiritual. Naquele momento, Jesus lhes disse para vir a Jesus, comprar colírio e aplicar para que ele pudesse ver. Um cego espiritual só pode ser curado com colírio espiritual. Para entender essa palavra, vejamos o que é cego espiritual e colírio espiritual. Na Bíblia, há um cego físico, mas também um cego espiritual. Primeiro, vejamos as características do cego físico. O cego físico é aquele que não pode ver, e surdo, aquele que não pode ouvir. Então, o que o cego espiritual não pode ver e o surdo espiritual ouvir? Primeiro, vamos examinar o significado espiritual do cego e do surdo. É uma pessoa que não entende a palavra. Em Isaías 43, versículo 8, diz que o povo de Deus tem olhos, mas é cego. Tem ouvidos, mas é surdo. Não é só o povo. Em Isaías 42, 18 a 20, é dito que até o mensageiro do Senhor, o pastor, é cego e surdo. Por que isso aconteceu? Em Isaías 29,
9 a 11, é dito que a visão de Deus, a profecia do Antigo Testamento, estava selada. Porque está selado por parábolas, nem os instruídos, nem os ignorantes podiam entendê-lo, mesmo que leia ou ouça. Aquele que vê a palavra ou a ouve, mas não a entende, é espiritualmente cego e surdo. Portanto, cego e surdo é aquele que não entende a palavra, ainda que a veja e a ouça. Que palavras eles não entendem? A história e a instrução podem ser entendidas lendo, mas as palavras da profecia estão seladas por parábolas. Então, não pode entender até que sejam abertas. Cegos e surdos são aqueles que não conseguem entender a profecia e a realidade das profecias. Esses cegos e surdos não conseguiam entender a palavra, então, o que estavam ensinando? Em Isaías 29, versículos 11 a 13, é dito que eles estavam ensinando regras ensinadas por homens, porque não conseguiam entender as palavras do livro selado. Como não conheciam a vontade de Deus, disseram, deve ser isso, aquilo. Eles ensinaram a palavra de Deus com seus próprios pensamentos. Em Isaías 35, versículo 5, Deus prometeu que no devido tempo os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos serão abertos. Ficou cego porque não podia conhecer a vontade de Deus, porque o livro estava selado. Somente quando a palavra revelada aparece, o cego pode abrir os olhos. Esta palavra revelada foi entregue por meio de Jesus na primeira vinda, quando a profecia do Antigo Testamento foi cumprida. Então, quem era a realidade dos cegos e surdos profetizados no Antigo Testamento? Em Mateus 15, versículo 14, há um cego à frente, o pastor, e o cego atrás, o povo. Eles são os membros da congregação. Diz que ambos cairão no buraco, o inferno. Então, quem são esses cegos? E por que eles têm fé que os leva ao inferno? Em Mateus 23, versículo 24, Jesus chamou os escribas e fariseus de guias cegos. Os escribas e fariseus lideravam o judaísmo e muitas pessoas o seguiam. Mas eles creram sem saber o verdadeiro significado da profecia. Nesse ponto, em Mateus 23, versículo 13, diz que os escribas e fariseus fecharam as portas do reino dos céus, não entraram, nem deixaram entrar quem quisesse. Jesus, que estava com Deus nessa terra, era o reino dos céus. Eles viveram a vida de fé que leva ao inferno porque eles mesmos não vieram a Jesus e não permitiram que as pessoas que quisessem fossem a Jesus. Para esses cegos, Jesus tentou abrir-lhes os olhos, testemunhando a palavra revelada que cumpriu o Antigo Testamento. Como vimos em João 9, 39 a 41, Jesus abriu a palavra e transmitiu o verdadeiro significado e até a realidade para as pessoas que vieram a Jesus e confessaram que não conheciam a palavra de Deus para que pudessem ser salvas. Por outro lado, para aqueles que se gabavam de conhecer a palavra, ele os julgou, revelando que eram cegos, que não conheciam a palavra. Então, com que tipo de coração devemos ouvir esta palavra? Se não conhecíamos esta palavra, devemos nos aproximar de Deus e Jesus e confessar que somos cegos. Então, Deus abrirá nossos olhos espirituais. Em Apocalipse 3, versículo 17 a 18,
Jesus disse para comprar o colírio e o aplicar para que pudesse ver, porque eles eram cegos. O que seria esse colírio? Em Efésios, capítulo 1, versículo 17 a 18, é dito que é o Espírito da revelação, isto é, a palavra da revelação, que pode abrir os olhos do coração. O colírio que abre os olhos do cego espiritual é a palavra da revelação. Jesus, que permitiu esta revelação. Que tipo de coração quer que tenhamos nesse momento? Em Apocalipse 2, versículo 7, é dito: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus não está querendo que abramos nossos ouvidos, nossos corações e venhamos diante da palavra da revelação do Novo Testamento? Então, espero que através dessa palavra da revelação, nós sejamos aqueles que abram nossos olhos diante de Jesus. Em seguida, vamos olhar para a veste nupcial. Vamos ler as palavras do Apocalipse 16, versículo 15, juntos. Eis que venho como ladrão. Feliz é aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista sua vergonha. Sim, você leu bem. As palavras de Apocalipse 16, versículo 15, são as palavras de Jesus para nós. Jesus disse: feliz aquele que conserva as suas vestes. O que é essa roupa que devemos vestir para ser abençoado? É um uniforme da polícia? É um vestido da noiva? Vamos descobrir através da Bíblia. Na Bíblia, existem roupas físicas e também roupas figurativas. Vamos primeiro definir o significado espiritual desta roupa figurativa. A parábola da roupa significa o coração, a ação e a doutrina, e a veste nupcial, os atos justos. Para entender isso biblicamente, vamos primeiro olhar para as características físicas das roupas. A roupa é usada para ocasiões formais, como banquete de casamento. E as roupas devem ser lavadas com água para mantê-las limpas. Vamos examinar o que é a roupa espiritual que possui essas características. Primeiro, em Mateus 22, versículos 1 a 14, é dito que o reino dos céus é como um banquete de casamento. É dito que mesmo aqueles que vierem ao banquete de casamento, se não estiver trajado com veste nupcial, será expulso. Se podemos ser expulsos, mesmo depois de chegar ao céu, não deveríamos estar vestindo vestes limpas? O que seria esse veste nupcial espiritual? Em Apocalipse 19, versículo 13, diz que Jesus está vestindo um manto tingido de sangue, que é a palavra de Deus. Pelo contrário, existe roupa que você nunca deve usar para ir para o céu. Em Apocalipse 17, versículo 4, diz que a prostituta, o pastor de Satanás, está vestido de púrpura e de escarlata. Isso significa a doutrina da prostituta, o falso ensino de Satanás. Devemos vestir a roupa de Deus, a palavra de Deus, e tirar a roupa de Satanás, o falso ensino de Satanás. Por que Deus nos ensina as suas palavras? Porque Ele quer que coloquemos essas palavras em prática. Ter um coração e ato justo de acordo com as palavras da Bíblia é vestir a veste nupcial. Em Apocalipse 19, versículo 8, é dito que o linho fino são os atos justos dos santos. Quando mudamos nossos corações e ações de acordo com a palavra, ela se tornará a fé que nos levará ao reino dos céus. Em Apocalipse 22, versículo 1 e versículo 14,
É dito que devemos lavar nossas vestes com a água da vida que flui do trono de Deus e de Jesus para poder entrar na cidade santa. Enfim, está dizendo que para irmos para o reino dos céus, devemos ouvir esta palavra e ter os atos e atitudes justos de nossos corações de acordo com essa palavra. Eu oro em nome do Senhor para que todos nós coloquemos esta veste nupcial e nos tornarmos o povo do céu. Agora, vamos resumir os pontos chaves e terminar. A luz é a palavra da vida. A treva é a ignorância de não ter a palavra. Olhos e candelabros são espíritos e missionários. Cego e surdo é uma pessoa que lê e ouve a palavra, mas não a entende. A roupa significa o coração, ação e doutrina, e a veste nupcial, os atos justos. Deixe-me resumir a conclusão da palavra de hoje. A palavra aberta, revelada, é a luz, e é pregada através do pastor prometido que veio como a luz verdadeira. Através da luz, dia e noite podem ser distinguidos. O tempo da primeira vinda, quando Jesus veio como a luz, foi o dia, e tornou-se noite depois que Jesus partiu. Com a partida de Jesus, a luz, as palavras do Novo Testamento foram seladas, e o mundo tornou-se noite, trevas de ignorância, cheia de ensinamento de homens. A obra de hoje é como a da primeira vinda. Depois que as 7 lâmpadas, os mensageiros que preparam o caminho, aparecerem no mundo, que é como a noite, haverá um verdadeiro trabalho de luz. Nesse tempo, aqueles que vieram para a luz, a palavra da revelação aberta do Novo Testamento, poderão abrir seus olhos cegos e ouvidos surdos e vestir as vestes nupciais e ir para o reino dos céus. Jesus disse que para os filhos das trevas, ele virá como ladrão à noite para a destruição, mas para os filhos da luz, não virá como ladrão à noite. Façamos parte do dia, nos tornemos filhos da luz para acolher o Senhor. Agora, finalmente, espero que possamos gritar "We are one" juntos, no sentido de que somos um em Deus e em Jesus. We are one. Nós somos um. Obrigado por ouvir até o final. Vamos orar juntos e terminar. Deus Pai, que é cheio de amor e graça, agradeço sinceramente por sua grande graça e amor e dou-lhe glória. Somos muito gratos ao Senhor por nos guiar e nos reunir diante da palavra. Nós éramos como uma noite escura, cegos e surdos que não sabiam a palavra da revelação. Nós realmente lhe damos graças e glória. À medida que agora entendemos mais qual é a sua vontade e recebemos esse testemunho da profecia do cumprimento do Novo Testamento, por favor, permita-nos realizar a vontade do Pai através dessa palavra e nos guie para que nós tornemos um nessa palavra. Para todos os pastores, seminaristas e santos que estão ouvindo essa palavra, desejo que graça do Senhor esteja com eles. Por favor, guie-nos e ajude-nos para que possamos nos tornar um e avançar como um nessa palavra. Deus Pai, o mundo agora está com dor e sofrimento devido ao coronavírus. Por favor, guie-nos e ajude-nos para que isso termine o mais rápido possível, para que Deus Pai reine e possamos nos encontrar e compartilhar essas palavras. Damos graças e glória por todas as coisas. Eu oro em nome de Jesus Cristo, que é a nossa vida. Amém. Pessoal, o que vem à sua mente quando você ouve a palavra tesouro? O que você acha que é esse talento de ouro que é mencionado aqui? O céu, no mundo espiritual onde Deus reside, é feito de tesouros. Descobriremos exatamente sobre o reino dos céus no mundo espiritual feito de tesouros. Vamos descobrir o rico que vai para o céu e o rico que vai para o inferno. Vamos todos perceber os segredos do céu. Pessoal,
Vocês receberam muita graça da palavra hoje? Na próxima lição, teremos a lição 9, as parábolas do tesouro e rico. Espero que todos participem e percebam os segredos do céu e se tornem a família do céu que entra no reino de Deus. Seminário online de Shincheonji, testemunho sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu, está sendo compartilhado com crentes em todo o mundo através do YouTube. Embora nossos países, etnias e idiomas sejam diferentes, somos filhos de Deus que desejam um céu e lemos a mesma palavra. Espero que vocês sigam o caminho desta palavra que conduz ao céu até o fim e cheguem ao reino de Deus da liberdade, paz e amor. Além da mensagem que vocês ouviram hoje, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a palavra de Shincheonji, entre em contato com o número de telefone mostrado na tela. Ficaremos felizes em orientá-los gentilmente. Por fim, gostaria de expressar minha gratidão e glória a Deus por permitir a palavra hoje. Terminaremos todas as ordens com a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos orar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Isso conclui o seminário online de Shincheonji, testemunho sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu. Muito obrigada a todos que se juntaram a nós.